programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com o doutor Júlio César Lamin, advogado, vereador pelo partido DEM na cidade do Rio Grande. Júlio, muito obrigada pela entrevista, obrigado por conversar conosco e falar dessas novidades que é para ti, é para nós, tu como vereador de Rio Grande, né, no primeiro mandato. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Renato. Eu agradeço o convite. Quero também dar um alô para a audiência. Só dispenso o doutor. Eu sei que não faz maldade, mas eu dispenso o doutor. Prefiro você mesmo. Tá bem. Júlio, vai ser sempre o Júlio, não importa se é advogado, se é vereador, sou sempre o Júlio. Mas eu agradeço a oportunidade, estou disposto aí a poder contribuir. O que a gente puder falar, a gente fala, não tem problema. Que legal. Júlio, me diz uma coisa, quando tu viesse da área do direito, foi muito diferente, Júlio, tu na área do direito, que a gente tem, né, que a gente pode fazer até ali, alguma coisa que a gente sempre depende do judiciário, depende de uma estrutura toda, e na Câmara, foi muita diferença, tu acha, Júlio, passar de uma profissão de advogado para então exercer um papel público como vereador? Então, quem é da área do direito e sabe bem, o que eu mais sinto, e aqui vou ser sincero, são nos debates. Nós que somos profissionais do direito, estamos acostumados com um tipo de debate pautado na boa-fé, que a gente diz, na verdade, na lealdade, e na política não existe isso. Na política, a trapaça, a forma com que as questões são colocadas, muitas vezes vão contrário a esses princípios que eu disse. Então, a minha maior estranheza foi quando eu estava começando a participar dos debates e eu via algumas artimanhas, por bem assim dizer, que eu não era acostumado na área do direito. Até por ser muito escrito, ou júri, como eu já tive confrontos com o MP, etc., a gente pelo menos tem a lealdade. E na política eu vi que não é isso. Às vezes a pessoa tenta te instigar para que você escorregue, tenta usar uma palavra maldosa, tenta tirar muito do contexto que tu diz. Então isso eu estranhei muito. Agora, o que me causa assim a força de vontade para a gente estar na política é a esperança que eu vejo das pessoas. No início de mandato, as pessoas também têm uma grande expectativa da nova composição da Câmara, acompanham muito política, as pessoas também gostam muito de saber os debates, as discussões, acabam tendo o seu preferido, aquele que você não gosta mais, mas a Câmara, por ser plural, esse conjunto de pensamentos, é algo muito gostoso a gente ver a democracia efervescente acontecendo ali no dia a dia. Mas o que me dá força de vontade é porque eu acredito que ali sendo uma caixa de ressonância, desculpa, das vontades populares de Rio Grande, e você está ali para trabalhar para a comunidade, isso nos dá um ânimo, um gás diariamente. Eu espero que a gente possa, aí, nesses 4 anos, fazer um trabalho que seja contento dos meus eleitores. Uhum. Júlio, quando tu começasse na política, assim, quando a gente entra, né, naquela disputa de vai ser vereador, não vai ser, a gente tem uma série de projetos, expectativas, tu conseguisse cumprir, digamos assim, nesses primeiros meses de mandato, todas as expectativas, tu acha que tu, realmente assim, quando tu estavas concorrendo, tu estava com aquelas ideias, tu acha que é possível colocar em prática tudo isso? Assim, eu divido em duas, né? Na verdade, eu junto com o meu gabinete, a gente estabeleceu metas, porque eu tenho promessas, ou promessas ninguém mais gosta de falar, Renata, que está muito negativo. A gente fala compromisso. Certo. Eu tenho compromissos que são de curto, médio e longo prazo. Os de curto prazo, que dependem de mim, por exemplo, abrir mão de todos os privilégios, diárias para dentro do Estado eu não pego, telefone eu não quero saber, eu não uso garagem da Câmara, eu dou 25% do meu salário, eu reduzi o número de assessores de 5 para 3. Enfim, isso que depende de mim, desde o primeiro dia já estou fazendo. Perfeito. Agora, algumas ações não dependem tanto de mim, como a redução de número de vereadores que eu quero trabalhar. Eu acredito que 21 é muito, a gente com 13 conseguiria produzir até mais. Uma casa que não está muito cheia também ninguém se entende. Uhum. Eu acredito na redução salarial. Enfim, tem uma série de projetos, acabar com a garagem, como eu disse, que eu não uso. O que depende de mim eu já fiz, o que não depende a gente ainda está trabalhando. Mas nesses primeiros meses, eu que sou um liberal, sou de direita, eu entendo que temos que dar mais poder para o cidadão e menos para o poder executivo e legislativo. Eu já consegui aprovar 2 leis que eu considero importantes, que é disponibilizar listas de médicos
e os seus horários de atendimento na UBS, inclusive, essa semana deve sair o decreto do prefeito que vai estabelecer isso, e também de transparência das obras públicas. Agora vai também estar uma obra, se ela vai parar, a população vai ter que saber o motivo, por quanto tempo, um aditivo, etc. Quem é o fiscal, os pagamentos que estão sendo feitos para as empresas. E eu já estou trabalhando em uma série de outros projetos nesse sentido, de trazer mais transparência e ferramentas para o cidadão, para que ele possa ajudar o vereador. Porque eu entendo, o Renato Negari, de que nós somos 21, mas mesmo se a gente fosse 100, para a gente fiscalizar o tamanho da máquina pública que tem de Rio Grande, dezenas de obras, dezenas de serviços que são prestados, só de UBS a gente tem 34. Então, a gente precisa dessa civilidade das associações civis, do cidadão no sentido estrito, apoiando a Casa Legislativa e fiscalizando o dinheiro público. Então, nesse caminho que eu estou traçando, eu já estou bem satisfeito com os meus primeiros 6 meses, mas eu acho que a gente pode contribuir e fazer muito mais. Mas, claro, tudo demora um pouco. Sempre tem aquelas discussões, um projeto ou outro, tem uma demora. Por exemplo, eu tenho um agora que está pronto para votar, que Rio Grande, hoje, se eu quiser ter uma lei de iniciativa popular, se a gente quisesse ter um plebiscito, um referendo, ela não pode existir porque falta uma legislação municipal. A Constituição prevê, mas o município não está prevendo. Existe essa lei federal e estadual, a lei que auxilia a Constituição. E no município eu entrei com essa lei. Alguns vereadores ali estão discordando de um ou outro ponto, e aí eu já estou há 2 meses tentando deixar ela apta para ser aprovada. Como eu disse, às vezes não depende só de mim, mas a gente luta, eu faço o meu papel, que é esse, eu prometi lutar. Eu ficaria triste, não de perder, eu fico triste quando eu deixo de brigar. Júlio, e uma coisa muito interessante é que todos os compromissos realmente de campanha que tu assumiste, tu estás cumprindo. E isso é uma coisa que nos deixa muito contentes, porque o que se via sempre na antiga política eram pessoas prometendo, vou fazer, e chegavam na Câmara, não faziam nada. Então, é muito legal isso, de tu teres... eu me lembro que até certa feita tu fosse no cartório também, assinasse, fizesse, né? Então, isso é muito bacana, Júlio, porque tu dá credibilidade ao que tu estás fazendo e tu dá também uma satisfação a quem votou em ti, a quem confiou o voto, né? Porque o voto não é simplesmente ir lá colocar um númerozinho, o voto é confiança, né, Júlio? É dizer, olha, eu tenho certeza que tu vai fazer aquilo que tu prometesse. E tu realmente estás fazendo isso. Os compromissos que tu assumiu em campanha, tu estás colocando em prática. E isso realmente é um orgulho para nós, né, Júlio? Assim, Renata, eu tenho sempre falado que as pessoas confundem a democracia com o voto. A democracia é muito mais do que isso. O cidadão ele tem que acompanhar a política. É claro que sempre vai falar, eu não tenho tempo, etc. Mas um pouquinho a gente sempre consegue. Temos que acompanhar durante 4 anos. Muitas pessoas, se você perguntar hoje, Renata, quem que tu votou para deputado estadual, deputado federal, já nem lembra mais. Então, o problema que a gente tem, e eu me incluo nisso, era que antigamente eu achava que se eu votasse já estava bem feito, já tinha feito a minha parte. Quando eu descobri que não, nós temos que acompanhar e fiscalizar, se não diariamente, semanalmente, mensalmente. E eu, quando assumi o papel de candidato, eu pensei, quando eu entrar, eu quero fazer tudo aquilo que eu considero que deveria os outros terem feito e que eu tanto critico. Eu me coloco na posição dos outros. E eu já fiz, claro, essa vontade de expressar tudo que eu faria, até para gerar um compromisso comigo mesmo. Como que eu poderia ter colocado na internet, mesmo que o papel no cartório não tenha valor jurídico, valor legal, mas é um valor moral muito forte. Exato. Não tem como você abrir mão daquilo. Então, foi sinais que eu tentei mostrar que a gente iria fazer. Eu não me vejo em outra situação que não sendo cumprindo todas as palavras que eu disse em campanha. Mas o que eu sempre repito para quem me para e conversa sobre esse assunto eu gosto da cobrança. Eu gosto quando o cidadão me pergunta, quando o cidadão chega e fala, Júlio, aquilo lá que tu falou que tu ia fazer, tá fazendo? Eu gosto que me perguntem e cobrem, porque isso mostra que a pessoa está preocupada. E não só dar esse voto de confiança, como disse, que é muito importante, e a gente tenta ali durante 45 dias conquistar, mas também que está fazendo seu papel cidadão, porque é um cidadão que é capaz de transformar a nossa realidade. Sim, e Júlio, quando tu falas isso, realmente é verdade, porque o cidadão, quando vota, ele vota com esperança, né? E tu falou uma coisa assim, muito legal, que é a democracia. Nós somos um país que estamos recém aprendendo a votar.
aprendendo a saber o que é democracia, né? Que voto não se vende, voto não se compra, não se negocia. Então, quando vem alguém com boas ideias e a pessoa vai lá e aposta isso, é muito bacana, né, Júlio? E a sua resposta aos teus eleitores também. Porque o que a gente vê é uma grande mobilização tua e de outros vereadores também, e fazer assim, cumprir os compromissos e trazer benefícios para Rio Grande. Esses teus projetos mesmo, Júlio, que tu nos apontasses agora, são projetos legais, são projetos que visam assim, o coletivo, e é bacana isso. Júlio, assim, tu me falasse que tu tens planos a curto prazo, médio prazo e longo prazo. A médio prazo, quais são os projetos que tu tens em mente? Se é que tu pode nos falar alguma coisa a respeito. Tu diz em relação à política. Exatamente. A médio prazo, o que eu quero é cumprir minha missão que eu me propus, que é ajudar, como você diz, a recuperar um pouco o senso da boa política. Porque eu vejo que durante alguns anos aqui em Rio Grande, infelizmente, nós tivemos alguns exemplos ruins na política e estava muito desgastada. Um vereador, ele tem que ser uma pessoa que é admirável. A comunidade tem que ver nele como seja um bom representante, seja uma pessoa que está ali para auxiliar, que quer servir e não ser servido. Essa é a minha maior missão. Acredito que eu tenho que dar minha contribuição, não me acho melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Sou um cidadão comum que estava descontente e resolveu ajudar. Só que eu acho que o meu discurso ganhou um pouco de eco, e eu até te digo, Renata, tu conhece bem o meu pai, a comunidade também conhece, o Augusto César, mas é meu pai, minha mãe e 3 irmãos. Essa é toda a minha família em Rio Grande. Eu cheguei em Rio Grande com uns 16 anos, fui estudar no CTI, mas aos 18 já estava em Pelotas morando, fazendo faculdade de Direito na Federal de Pelotas. Retornei 6 anos depois, então, de adulto aqui na cidade, eu fui eleito com 7 anos de cidade. Então, isso mostra que sem familiares, com pouco tempo de cidade, eu fui eleito pelo meu discurso. Não é porque as pessoas têm um laço afetivo comigo, foi o meu discurso. Então, eu acredito que o meu maior compromisso, minha maior missão é fazer valer os discursos pelo qual eu fui eleito. É claro que tu deve estar querendo dizer em relação à eleição e etc. É muito cedo. Ninguém é candidato de si mesmo. Nós somos sempre candidatos de uma porção da sociedade que te apoia, ainda mais nas eleições caras, como estão hoje em dia, que exige uma mobilização muito alta. Se a pessoa acha que vai ser candidata de si mesmo, vai logo ali na frente se desapontar. Então, eu acho que é muito cedo. Eu espero cumprir bem o meu mandato e fazer valer o que eu disse na campanha. Ajudar, dar ali o meu tijolinho para que a gente recupere a imagem da boa política. Júlio, uma coisa importante, tem candidato, né, que na época de eleição sai às ruas, vai na casa das pessoas, cumprimenta aquela coisa toda, passou as eleições, pá, some, né? Só a gente nem escuta falar mais. E eu vejo que tu não fizesse isso, Júlio, tu vai para as ruas, tu vai para as redes sociais, tu vai nos bairros. Isso é uma coisa que aproxima muito o vereador, hoje, né, eleito, da população. Tu continua escutando as pessoas, continua vendo qual é a problemática que elas estão, né, inseridas. E isso é muito bacana, Júlio, porque é muito fácil um candidato caminhar a cidade inteira, ir nos bairros, tal, naquele período, os 45 dias, depois some, a população continua no meio do barro, no meio da água, no meio não sei das quantas, e some, depois de 4 anos volta de novo. E é legal isso, Júlio, a gente tem que ressaltar sempre os bons políticos, a boa política, e a boa política é essa, né, Júlio? É sempre ter ouvidos para a população e fazer dentro daquele limite, que a gente sabe que realmente tem um limite, o que for bom para aquela população. Júlio, Rio Grande, nós temos um potencial turístico muito grande, nós temos também, em contrapartida, um déficit muito grande nas vilas, né? As valetas, água parada, quando chove, então, é realmente um absurdo que as pessoas passam. Júlio, é possível, com uma boa política, ir sanando aos poucos esses problemas coletivos? A gente tem que acreditar. Não temos saída. A saída é fazer o meio de transformação pela política. Toda vez que o mundo tentou colocar um salvador da pátria, achar que um homem ou uma mulher é possível resolver todos os nossos problemas, deu errado. Nós temos que acreditar no coletivo. Rio Grande tem, eu sempre converso com os meus assessores, estamos aí, daqui a pouco eu acredito que eu vou pegar 300 anos de cidade, daqui a algumas décadas, mas parece que a gente começou a cidade faz 5 anos. Quando tu vai ali na Barra Velha, quando você vai ali atrás da junção, eu estive hoje lá no sítio Santa Cruz, nós vemos
localidades em que não chega-se água encanada, o saneamento básico na cidade quase toda, tu disse aí, das valetas, as pessoas ligam os seus esgotos nas valetas e não chega nem luz. Então, são os direitos básicos das pessoas que estão sendo negados. Quando a gente vai falar de saúde, atendimento básico, hoje o Rio Grande tem um déficit de 27 médicos em 18 unidades. Se a gente vai falar da educação, estamos vendo aí os problemas da pandemia, que vai agravar ainda mais o índice de evasão e etc. O Rio Grande é uma cidade riquíssima em belezas naturais, riquíssimo no que tu bem colocou como turismo. Temos o cassino, qual cidade que não gostaria de ter o cassino? Temos também o nosso polo industrial, temos o Porto do Mercosul, um dos maiores do Brasil. Então, é uma cidade que tem tudo para dar certo. Mas falta, sim, muita gestão pública, muita gestão dos problemas da população que estão batendo na sua porta. Não discurso. De discurso a gente já sabe, de planos a gente já viu vários. Eu acredito que nós temos que pontuar e brigar pelos problemas do dia a dia. E tu disse que o vereador tem que ir nos bairros, etc., que eu faço isso, porque o vereador e as pessoas têm que entender, tem um senador, deputado federal, deputado estadual, presidente, governador, prefeito, mas o mais próximo da comunidade é o vereador. O vereador é aquele que tem que saber os anseios da população que ele representa para levar as forças políticas, para levar aos órgãos públicos. Por isso que eu tenho compromisso no meu gabinete, eu sempre cobro muito dos meus assessores, de toda reclamação que chega, nós temos que dar uma resposta e, se possível, nós vamos lá para conhecer. Porque eu também faço o trabalho de visitar, por exemplo, todas as unidades básicas de saúde. Eu penso, como que eu sou vereador e não vou conhecer os problemas lá da ponta, do posto de saúde de tal bairro? Por isso que eu já fui em mais de 30 nesse mandato. Porque eu tenho que saber, quando a pessoa falar, na minha cabeça eu já vou saber o que é. Claro, quando a pessoa reclama de tal rua, eu já vou ter tido lá e vou saber o que ela está passando. Então eu faço, até por pouco tempo de cidade aqui, eu te confesso, eu tenho 10 anos de cidade. Então eu faço também muito porque eu tenho que saber bem a situação de todos. E eu até venho comentando muito com quem me pergunta, na questão de solucionar problemas. As pessoas também têm que entender, e aqui não é uma crítica, eu não sabia muito bem também antes de assumir o cargo, que vereador, infelizmente, não é super-herói. Eu gostaria muito, como eu disse, eu estive hoje no Santa Cruz, no sítio Santa Cruz, e a CE está com um serviço ruim lá. Toda hora está caindo luz. Eu queria poder chegar na CE, que infelizmente nem gerência tem em Rio Grande, e falar, resolve. Mas não vai ser assim que funciona. Nós somos aquele que enche a paciência profissionalmente de quem resolve o problema. Esse que é o nosso papel. Subir na tribuna, gravar vídeos, divulgar, jogar luz, ativar a imprensa, o grande papel que a nossa imprensa brasileira tem, de motivar e movimentar a máquina pública naqueles anseios. Somos uma voz que talvez grite mais alto, mas ainda somos só uma voz. Então eu tenho esse compromisso de brigar. Quando eu pego uma demanda que eu vejo que é justa, independente de partido, de ideologia, etc., se é para favorecer a população, eu tenho um compromisso de brigar, e é isso que a gente tenta fazer. Júlio, como é que a gente pode pensar assim, em relação tu entrou na Câmara, tem aquela expectativa toda, vamos fazer aquela coisa assim, expectativa e realidade, elas se aproximam, elas se afastam, quais são as dificuldades que tu vê nisso, Júlio? Tá. O primeiro é que eu sou um vereador que talvez eu seja abençoado, que eu sou um vereador que foi eleito pela internet. Hoje, se você me falar quem são os seus eleitores, Júlio, eu vou saber muito do WhatsApp, quem sempre comenta ali na internet, que eu estou sempre interagindo, mas tive 1.202 votos. Efetivamente, eu não conheço nem 90% desses. Então, eu consigo me distanciar do que eu acho que é aquelas intrigas que rebaixam o nível do debate na Câmara, e que eu te digo algo que eu nunca entrei e provavelmente eu nunca vou entrar. Às vezes sobe um vereador e fala que está trabalhando no projeto Age de tal bairro, e sempre sobe um ou outro para falar que já estava trabalhando, para falar daquele bairro, querendo ser o pai da criança, e como a gente tem essa disputa por ser pai de determinados projetos. Isso, eu confesso que até me desagrada um pouco. Eu, quando vejo esse tipo de situação, pego o celular e vou responder alguém, vou fazer outra coisa, eu não gosto. Quando eu vejo esse tipo de briga, um contra o outro ali na Câmara, quando a gente sabia que deveríamos todos brigar
pela população e não entre a gente, e isso realmente me entristece um pouco. Efetivamente, casos de corrupção, de maracutaia, isso eu não presenciei. Se eu tivesse presenciado, é evidente que a gente tinha denunciado. O que mais me entristece mesmo são essas disputas pessoais e como que aquele pensamento que a gente já sabia, eu sempre falava, porque eu ouvia muito, de que a preocupação é o voto. A preocupação é do político, pelo que eu presencio no dia a dia, é o voto. É o medo de perder tal região, o medo de não estar representando tal bairro e crescer uma nova liderança. Então, essa disputa, você falou daquele bairro que é o meu bairro, muitos vereadores acreditam que são donos de bairro, Entendi. e aí eu tenho que ir lá falar e tenho que ficar disputando esse voto. Essa disputa pelo voto também não me agrada, porque eu acredito que se o político ficar preso nessa ideia que tem que ser reeleito, que tem que ganhar aquele voto, não pode perder, ele acaba direcionando muito as suas ações para voto. E ações para voto nem sempre são ações corretas que se deve fazer. Pode fazer até com que um vereador, um político, se desvirtue do seu caminho de ajudar a comunidade em todo, que eu acho que é o certo. Eu, quando vejo um problema, eu quero saber quantas pessoas que a gente está ajudando, o que a gente está fazendo para melhorar a cidade. E não aquele individual. Tem alguns políticos que pensam, eu tenho que garantir meus 1.000 votos, que aí eu me reelejo e acaba trabalhando para aqueles 1.000 votos. Esse tipo de pensamento que eu sou meio contrário. Eu acho, e eu até peço que quem votou no Júlio a mim tenha essa consciência, porque eu sou um voto, se pegar nas urnas, Cassino, Cidade Nova e Centro. Mas eu estou fazendo um trabalho muito mais para os bairros. E eu espero que as pessoas compreendam, porque nós temos que ajudar aqueles que mais necessitam. E hoje em Rio Grande, onde mais necessita é Castelo, Cisbrazem, Vila Maria, BGV, você vai para Mangueira, Santa Teresa, Barra, tu vai lá para o Paquerense, Atlântico Sul, enfim, Santa Cruz, Quintinha, Nova Quinta, esses bairros mais afastados do centro, que a gente vê que tem uma série de demandas a mais, e é para eles que eu trabalho. Efetivamente, eu não penso muito em voto, Renata. Desses bairros citados, Júlio, quais são as demandas que tu mais, assim, recebes? Número 1, a principal preocupação é saúde, não existe. Ainda mais no ano de pandemia, a gente recebe muita demanda de falta de médico, falta de medicamento, como hoje estava na quinta, medicamentos sérios, graves que faltam, e saúde. Mas o segundo também, que a gente vê muito, é em relação às ruas, e aí a gente bota as valetas, reclamações direto, falta de máquina da prefeitura, sujeira, enfim, toda a precariedade desse tipo de infraestrutura. E eu posso dizer também que o outro problema grave, que não é só desses bairros que Rio Grande passa hoje, e provavelmente todo mundo que está me assistindo tem algum conhecido na família, é o desemprego. Isso daí me atormenta muito, porque eu recebo, Renata, diariamente, com certeza eu devo receber uns 4 ou 5 currículos lá no meu gabinete ou no WhatsApp. O desemprego em Rio Grande, eu não tenho número oficial, mas com certeza é algo assim assustador pelo que quantidade de gente que eu recebo pedindo emprego, e eu converso com outros colegas meus da Câmara, e isso é geral ali. O desemprego realmente é algo que está me preocupando muito em Rio Grande, e a gente tem que fazer algo para combater. Esse desemprego, Júlio, que tu faz referências, tu acha que é devido à pandemia? É a falta de investimento na cidade? O que tu acha que gerou isso, esse desemprego, assim, crescente em Rio Grande? O desemprego em Rio Grande, ele tem um fruto histórico, mas a conta pode colocar toda, ou se não, 80% nos políticos. O histórico, primeiro, é o polo naval. Muita gente veio para cá, muita gente investiu no polo naval, trocou de ramo. É verdade. Um restaurantezinho, aí montou um alojamento. Aí quebrou o polo naval, perdeu o restaurante e o alojamento. Que triste, foi verdade. Mas também deixaram famílias e famílias desempregadas que nunca mais conseguiram entrar no rumo. Mas quando eu digo que a questão é política, porque a burocracia, e aqui a gente vai ter o exemplo da inauguração da Van, que ficou aí há algum tempo tentando o seu alvará, a burocracia torna Rio Grande um destino indesejado para os empresários e empreendedores. Quando eles colocam na ponta do lápis, vamos para Pelotas, vamos para Rio Grande, vamos para a Serra, quase sempre a gente perde. Aqui eu tenho diversos relatos que eu recebo. Rio Grande não é uma cidade atrativa para o empreendedorismo, e sequer vamos buscar o empresário lá de fora. Se você for ver
aquele salão do empreendedor, ou aquelas realizações que a prefeitura tentava atrair o empresário, que acontece em todas as cidades. Em Rio Grande é muito fraco. A gente não explora o cassino o ano todo. Estamos com uma tentativa agora com o cassino 4 estações. Torcemos para que dê certo. Mas a burocracia, a falta de vontade de abrir Rio Grande, de facilitar o ambiente de negócios, com certeza coloca a gente lá para baixo. Se eu tivesse que escolher um projeto para que eu conseguisse fazer, que eu acho difícil no meu mandato, seria a gente revisar o nosso plano diretor para aumentar a quantidade de tarefas, atividades econômicas no centro e nos bairros, tirar aquelas possibilidades que temos só na zona industrial e tentar trazer mais empresas para o Rio Grande, porque o povo rio-grandino é honesto, trabalhador e só precisa de uma oportunidade. Infelizmente, a máquina pública de Rio Grande afasta muito o investimento, a gente cria tantas dificuldades. E só me permite rapidinho, Renato, 2 exemplos. Eu estou lá em Rio Grande, um foi que queriam botar um cartaz, que todas as lojas colocassem um cartaz, alguns discos de denúncia lá, e outro que queriam que todas as lojas tivessem tapetes com cloro, enfim, não sei o nome. Toda semana eu vejo ser lido lá um projeto para dificultar a vida de quem tenta empreender, quem tenta fazer Rio Grande crescer. E é muito raro a gente ver projetos como de liberdade econômica, que graças a Deus foi aprovado, que era uma luta nossa, de facilitar essa vida. Então, revigorar o nosso plano diretor, abrir Rio Grande para o empresário, tornar Rio Grande a escolha óbvia de quem quer investir aqui na região sul do estado. Eu acho que é o nosso grande desafio, e não só meu, de todos os agentes políticos, porque o desemprego realmente causa depressão, ansiedade, mata, fome, diminui nível estudantil, enfim, é uma barbárie que a gente pode fazer com o nosso povo. Temos que empregar essa gente. E político não cria emprego. Isso é bom que se diga. Político não cria emprego. Quem cria é o empresário e o empreendedor. Facilitar a criação de emprego, que é o nosso papel. É importante que tu fales isso, Júlio, porque é muito interessante realmente. Quem cria emprego é o empreendedor que vai se instalar na cidade, aplica, né, e gera, então, emprego. Realmente, tu desse um bom exemplo, a Van. A Van demorou realmente bastante tempo para conseguir, até então, inaugurar, parece que dia 29 agora. Então, realmente, houve uma série de percalços até a Van conseguir se instalar aqui. E como tu bem disseste, o político tem que facilitar de uma forma honesta e leal que os empreendimentos venham para a cidade e gerem empregos. Realmente a gente viu depois do Polo Naval, Rio Grande aumentou muito o número de desempregados e foi acumulando, porque deu um inchaço na cidade, deu um boom, depois o Polo foi embora e a gente ficou com o comércio quebrado, né, Júlio? Foi bem isso. Como tu falasse, alojamentos, restaurantes, tudo acabou fechando e a gente sentiu isso no bolso mesmo. Renato, é interessante a gente notar também que o primeiro Polo Naval, é bom a gente deixar claro que foi uma operação feita para roubar, não foi uma operação feita para doar. Foi ali um amor de carnaval, não subiu a serra, como dizem lá para cima. Nessa questão do empreendedor, às vezes, e como tu bem disseste, afeta o grande empresário, e temos o Theo ali na Neto também, que foi embora em relação a isso, a Van quase que a gente perde. A gente vê como que as pessoas gostam. Chegou o Stock Center aqui, movimentou a cidade, todo mundo... Sim, verdade. Trouxe empregos, mas também temos problemas no pequeno. E essa semana, por exemplo, eu recebi um ambulante aqui da 24 de maio, que ele não tem autorização para ficar ali. Em Rio Grande, se você quiser montar uma barraquinha de comida e vender na rua, você não consegue mais ficar no centro, só lá perto do Shopping Praça. E se você chega na prefeitura e pergunta quem são os registrados, eles também não sabem. É uma desorganização quase que completa, que dificulta o pequeno que tenta vender um cachorro-quente, mas também dificulta o grande empresário que tenta abrir centenas de empregos de uma vez só. É isso que eu digo. O Rio Grande está acostumado a ter uma visão tacanha, pequena, não o rio-grandino, os políticos, de tentar, talvez, facilitar o empreendedor que vai ali e bate na tua porta. Mas não é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que facilitar para todos e auxiliar a todos que se quiserem estar em Rio Grande, porque eu vou dar um exemplo para não ficar falando de empreendedorismo. Como eu recebo reclamação de luz queimada, Renata Negalho? Sempre recebo. E a gente resolve. Isso a gente resolve fácil. A gente manda um ofício para o secretário lá da Zeladoria Urbana e ele, o Marlon, vai ter um abraço aqui, ele é sempre prontamente
nos recebe e acaba efetuando a troca. Mas será que uma cidade está bem desenvolvida se um morador que paga os seus impostos vê a luz queimada na frente da tua casa, precisa se socorrer de um vereador para trocar a lâmpada? Será que não teria como ele fazer esse caminho direto? Então, são esses tipos de percalço, que eu usei a lâmpada para trazer como exemplo, que o empreendedor recebe na hora de tirar um alvará, de conseguir uma licença de operação, enfim, de fazer uma compensação ambiental. A gente não precisa ficar se socorrendo de políticos. Tem que o sistema funcionar. E o sistema em Rio Grande, infelizmente, não funciona. Não funciona. Infelizmente é assim mesmo. Júlio, chegando agora ao final da nossa entrevista, assim, o que eu queria te perguntar? O que a gente pode esperar, Júlio, dessa tua garra aí que a gente viu que tu tens para os próximos anos? Renata, eu assumi um compromisso de 4 anos. O que eu cobro do meu gabinete, eles sabem, às vezes até eles brincam comigo, que às vezes eu falo, tá muito parado. Essa semana a gente só foi para a rua 3 vezes, a gente tem que ir para a rua todos os dias. O que eu espero é que a gente possa, sem ser presunçoso, Renata, aqui eu falo com a maior honestidade possível, usar meu slogan, que era fazer a política de transformação pelo exemplo. Dar o exemplo, e eu já vejo até que tem alguns colegas que já estão fazendo uma ou outra atividade nesse mesmo sentido, de mostrar que é possível, sim, um vereador, primeiro, cumprir o mínimo, que é aquilo que ele prometeu em campanha, mas estar presente sempre que for chamado, e não ser um vereador de gabinete. Porque ali, discurso, debate, palavra bonita, todo mundo já está cansado. Ser um vereador realmente das vilas, dos bairros, deixar esse legado, esse registro, é a minha maior vontade. E aí depois, o que a população achar que é bom para eu conseguir fazer, eu posso avaliar. Eu também tenho meu escritório de advocacia que eu estou deixando muito de lado, mas enfim, nós temos, todos aqueles que entram na política, uma missão é de contribuir, e eu vou fazer ela da melhor forma possível, pelo qual eu fui eleito com os meus 1.202 votos, e espero que assim, se a população quiser, os novos desafios a gente vai encarar no momento certo. Que legal. Júlio, muito obrigada pela entrevista, te desejo assim, muito sucesso. Eu que agradeço de novo o convite, Renata Negário, e toda a grande audiência da TV Mar, que fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Obrigada. Tudo de bom e vamos, que é pra frente que se anda, né, Júlio? Isso mesmo. Tchau. Tchau, tchau.